Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em seu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus respondeu: Não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, Dai-nos serenidade nos novos desafios. e hoje um desafio nos é lançado, que é sobre ter humildade. Humildade para lidar com as situações diversas. Humildade para acolher o diferente. E como é próprio do dia de hoje, entender aquilo que nós repetimos tantas vezes no Salmo: felizes os humildes de espírito. Nós estamos no Evangelho, no final do capítulo 9, e a situação não é muito boa. Se a gente lembrar os textos que antecedem este, nós temos um retrato dos apóstolos, um tanto impressionante negativamente. Por quê? Porque nós vamos ver que os apóstolos não rezaram, não tiveram fé suficiente para expulsar o espírito mudo, surdo do menino. Os apóstolos, vira e mexe, estão criando situações um tanto difíceis. Esqueceram o pão, Jesus os corrige sobre o fermento da discussão, e assim por diante. E hoje, de modo particular, de novo, os apóstolos, e no caso o evangelista João, o discípulo amado, tem no seu coração um pouco de ciúme. É impressionante porque mostra um lado muito humano dos apóstolos, para dizer que ninguém nasce discípulo perfeito, que é na caminhada que o discípulo é lapidado, é na vida da igreja, é no seguimento de Jesus que nós somos chamados a superar aquilo que é humano em nós, mas não é porque surge que devemos manter. Portanto, hoje, o que acontece? João Evangelista, ele está enciumado. Por quê? Porque ele diz que viu um homem, e ele conta isso a Jesus: eu vi um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, ele não anda conosco. É impressionante porque Jesus nunca agiu assim. A forma que Jesus agia era exatamente oposto. Enquanto que pensavam que ele ficaria na casa de Israel, será que nós não lembramos que ele foi falar com uma samaritana? Porque no pensar de Jesus, a boa nova tem que ser espalhada a todos, indiferentemente de raça, indiferentemente de religião.
E nós temos uma certa dificuldade, e até erroneamente acabamos pensando que as coisas boas só acontecem no catolicismo, o que não é verdade. Nós temos que ter uma visão um pouco maior, que Jesus morreu na cruz por todos, e o bem também acontece fora da nossa religião. Que a caridade, o amor, o perdão, são valores universais para que todos vivam e não um grupo. Isso não quer dizer e nada diminui a nossa pertença à igreja, mas nós queremos e por isso lutamos para que o Evangelho se propague e quanto mais melhor pessoas vivam os valores de Jesus Cristo. Mas dentro de nós, engraçado, existe um certo ciúme, até da religião. Aqui João mostra um ciúme de Jesus Cristo, um ciúme dos outros apóstolos, e Jesus o chama a vencê-lo. Nós também, aqui e acolá, ficamos enciumados, dentro de casa, das nossas coisas, dos nossos pertences, enciumado dos filhos. Quanto não sofre o processo de uma mãe e do pai, quando o filho, a filha começa a bater asas, e já sinaliza que vai formar uma outra família. Sofre, que Deus o livre, enciumado. Mas o Senhor pede que superemos isso, que o nosso coração se abra, que nós superemos esta limitação que vem pela nossa natureza humana, que nós consigamos entender e acolher o outro, não como um inimigo, mas como um companheiro, alguém que vem caminhar conosco. É impressionante, meus irmãos, é sempre um abrir-se. O Evangelho é sempre um abrir, ou um aceitar, acolher. E isso é um desafio nosso constante. E não adianta dizer que não é, porque é. Nós sempre temos que lutar com os movimentos internos que nos fecham. Os movimentos internos que nos levam a querer ter posse do outro, no caso, e isso pode acontecer muito no casamento, da família, da comunidade, do cargo que exercemos, da função que exercemos e às vezes da própria igreja. Por isso, eu vejo o Papa Francisco sofre muito. Por quê? Porque ele, na forma, a sua cristologia, eclesiologia, é de uma porta aberta, para que possam entrar e sair. E que eu percebo é que existe alguns católicos que não têm essa visão. A visão é de uma coisa fechada, e que deveria ser fechado para se purificar, puritano, algo exclusivo. Mas não é essa a mensagem do Evangelho. É uma igreja que tem que ter sempre a porta aberta, de entrada e saída. Pode acontecer erros? Pode. Pode haver exageros? Pode. Mas o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, não arriscou quando foi falar com a samaritana? No começo do diálogo, não teve até um embate? Você, sendo judeu, me pede água? E ele argumentou, mas você não tem nem balde. Não foi assim quando Jesus se abriu a Nicodemos, um dos chefes do Sinédrio,
que foi à noite às escondidas, a escapadelas, e nosso Senhor dialogou com ele. E é preciso, Nicodemos, você renascer de novo, renunciar. Percebe? Quando eu falo do sermos enciumados, não é para diminuir uma liderança, não é para diminuir meu sacerdócio, mas não é para diminuir você, pai, não é para diminuir você, mãe, mas é algo que nós temos que lutar constantemente. Por isso Jesus disse: não o proíba. Nessa hora João deve ter ficado um pouco chateado. Ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. E nesse contexto, voltando, que o contrário de sermos pessoas enciumadas, lembrando que nunca, eu pregava isso, inclusive queria lembrar, no YouTube Padre Manzotti subiu a 3ª palestra. A primeira já está lá, YouTube Padre Manzotti, que foi sobre a pedagogia da tribulação. Não sei se alguém viu, porque tem muita gente que está passando tribulação e se pergunta: por que eu estou passando isso? Lá tem a resposta, uma forma, e não é resposta minha, é bíblica, de você pelo menos entender e se perguntar por que e como que eu posso passar por essa tribulação e colher os frutos deste momento. Não tem como fugir da tribulação. Se alguém sabe esse segredo, me conte, que eu estou querendo saber como pular as tribulações. Não dá. Mas então a proposta bíblica, a primeira palestra, é como você tentar tirar proveito do que está passando. Depois foi a segunda, sobre os jovens, que eu indicaria, gente, não deixe de se preocupar com os jovens. Numa pergunta muito simples: cadê os jovens das nossas igrejas? Cadê teus filhos, cadê teus netos? Por ali você vê a seriedade do problema. E hoje, sobre as lideranças. E aqui eu indico para você mandar para o teu grupo, manda o link para a tua pastoral. Não é porque eu estou falando, que eu tentei ser bíblico. O quanto mais bíblico eu procurei ser, para o seu grupo, para a sua pastoral, para o CPP, para o CAEP, para o movimento. É importante escutar nesse início de ano. E uma das coisas é o ciúme. Dificulta muito, como dificulta na família. Eu enfatizava: ciúme nunca foi, nunca será virtude. Quem ama, cuida, zela, mas não tem posse. E nós, meus irmãos, como a gente é pequenininho, como a gente é bobinho, estou falando de mim, a gente se apega a certas coisas, e sofre depois. Se apega a pessoas, se apega a situações, se apega à vida, se apega à casa. Quebra um objeto, você sofre. Era um objeto. Rasga uma roupa, você sofre. Aí a gente se pergunta: por quê? Porque a gente é bobinho. Por isso que hoje na leitura orante, Provérbios, o texto dizia assim: a sabedoria construiu sua casa sobre algumas colunas, 7 colunas. Matou vários animais, preparou vinho e mandou uma das suas empregadas subir lá em cima. Subir lá em cima é bravo, né? Eita! Subir no ponto mais alto, é isso que eu queria dizer. E gritar. É engraçado esse gritar: gente tola, venham para a festa.
Venham comer da minha comida, venham beber do meu vinho. Agora continua. Aceitem o convite. E, Provérbios, entrem no caminho do conhecimento. Entrem no caminho do conhecimento. Se banqueteiam, mas se abram à sabedoria de Deus. E continua. Porque uma pessoa vaidosa nunca vai aceitar uma repreensão. E continua. E se você corrigir, vai receber desaforos. É verdade. Como a gente é pequenininho, né? Uma pessoa vaidosa, continua o texto, nunca vai aceitar repreensões. Ora, filho, não é isso que a gente vive? Pela nossa vaidade, pelo nosso ciúme, a gente tem dificuldade de aceitar repreensão, até de Deus, orientação até da palavra. Quando vem algo que nos atinge, se a gente não se cuidar, a gente diz assim: isso aqui não é comigo não. Por isso eu comecei a homilia lembrando a antífona do Salmo: felizes os humildes de espírito. Quem for humilde de espírito, aceita a repreensão que Jesus deu a João e a nós. Quem for humilde de espírito, aceita trabalhar o ciúme, as contendas, a vaidade, e entende a primeira leitura. Quando essa leitura sequencial de Tiago vai nos falar: ô tolinho, de novo a mesma coisa, ô seu bobinho. Você vai ficar pensando assim: hoje, amanhã, iremos para tal cidade. Ah, depois do carnaval, vou viajar. Agora chegou a hora de acabar a pandemia, vou aproveitar minha vida. Ah, vocês não têm noção. Esse ano eu vou ganhar tanto dinheiro. Os meus negócios estão tão bons. Tiago diz: tolinho, mal sabeis vocês o que vai ser o dia de amanhã? Mal sabeis o que vai acontecer hoje depois do almoço? Como vocês são vaidosos, soberbos e pessoas enganadas. Com efeito, diz Tiago, vocês não passam de uma neblina. Isso a gente entende bem em Curitiba. De manhã, parece aquela névoa, sai o sol. Nós somos isso. Por isso diz ele: por que vocês não começam a dizer, se o Senhor quiser, se Deus quiser, estaremos vivos. Se Deus quiser, no carnaval vou fazer isso. Se Deus quiser, quarta-feira de cinzas, eu espero, estou na igreja. Se Deus quiser, esse ano eu vou peregrinar. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Ah, os antigos nossos falavam isso. E a gente achava, nossa, que povo atrasado, né? Que povo atrasado falar se Deus quiser. É bíblico, filho. Se Deus quiser. Porque se Ele não quiser, a neblina passa. Se Ele não quiser, amanhã, meu filho. Aí alguém vai dizer, mas ninguém morre de véspera.
Mas quem disse que é a véspera? Só Deus sabe. Ora, continua Tiago e termino. Toda arrogância. Então nós falamos de ciúme. Usei provérbios para falar de vaidade. E agora ele vai dizer sobre arrogância. Toda arrogância é um mal. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, incorre em pecado. Se Deus quiser, vamos pedir que a gente mude. Amém.